fé é o combustível da coragem, é o acreditar da promessa. Muito bom dia. Renunciar é a nossa palavra-chave. Renúncia que gera vida. E a palavra que a gente traz hoje está lá em 1 Samuel 1:22. E só para ressaltar, pessoal, não é sobre religião, é sobre vida. É sobre vida. Como é que você leva a sua vida? Como eu levo a minha vida? E essa passagem ele traz aquela parte onde Ana chegou um tempo em que o pessoal subia a Siló para ofertar. E Ana ainda não iria subir para entregar Samuel, pois ia esperar ele desmamar para que ele para que ela pudesse levar a Samuel ao tabernáculo, aos sacerdotes, para que ele pudesse ali ficar servindo a Deus. E diz assim, ó: Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Então, Ana, seu marido, Ana ficou e seu marido subiu a Siló, porque Ana só se apresentaria quando fosse entregar. Aí está o poder de renunciar, pois quando você renuncia, muitas vezes aquilo que ela tanto quis, que foi no caso de Ana, mais bênçãos vêm sobre a sua vida. E quando, por exemplo, você tem a dificuldade de renunciar àquilo que faz mal para a sua vida. No caso aqui do texto que ele traz para a gente, fala que Ana renunciou ao seu filho, que é um filho que ela queria tanto, porque ela era uma mulher estéril, e quando ela recebe esse filho, ela o entrega, mas o entregar naquele contexto não significa que ela ia perder, mas é que ela ia ganhar. Ela ganhou muito mais, porque depois de Samuel, Ana teve outros filhos, outras bênçãos. E às vezes você não alcança as bênçãos que você tanto precisa, porque você está deixando de renunciar talvez um hábito ruim, deixando de renunciar aquilo que não está fazendo bem para você. Por isso que a gente sempre fala, renovar a nossa mente todos os dias faz com que a gente tenha novas percepções, e muitas vezes coisas que são prejudiciais a nós está prejudicando para que a gente siga, alcance os verdadeiros sonhos, alcance o verdadeiro caminho que leva a um sonho, aquele sonho que você tanto quer. E no livro ele diz assim, ó: muitos corações vivem aprisionados pela culpa e pelo medo. E muitas vezes isso acaba impedindo-os de desenvolver um relacionamento sincero com o Pai. Esses sentimentos distorcem a verdade do amor incondicional de Deus, criando uma imagem equivocada que Ele, como juiz implacável que está pronto para condenar. Certamente Deus não se agrada do pecado, mas sua essência é o amor. E por meio do relacionamento de nossos
Por meio do reconhecimento de nossos erros, temos o acesso ao perdão e o acolhimento e a restauração. Entende? Muitos acham que Deus é um Deus severo, mas não, Deus é um Deus amoroso. Verdade, Deus não compactua com o pecado. Deus abomina o pecado, porque o pecado é um desvio de rota, é um desvio de conduta que não te faz chegar à terra prometida. Deus não compactua com o pecado, mas Deus ama o pecador. E quando você aqui, e quando você se arrepender, Deus está pronto para te perdoar e você seguir um novo rumo. Mas muitas vezes é tão difícil para o ser humano reconhecer aquilo que ele fez de errado, renunciar aquilo que não leva ele a lugar algum, renunciar às práticas ruins, renunciar a hábitos ruins que não levam ele a nada. Porque a raiz da palavra pecado é desvio de rota, é você está em direção a um alvo, a um lugar, e você sair da tangente, sair na lateral, perder o foco e entender que isso te tira da conectividade, você desviar, te tira do seu próprio alvo. É entender porque é importante ter essa conexão diária. Porque é importante você estar firme com o seu propósito. Sempre estar alinhando o seu propósito com os propósitos de Deus. Porque quando você une essas duas coisas, fica mais palpável. Você enxerga. Muitas vezes você não encontra o caminho. Mas quando você coloca a luz ela vem sobre a sua vida. Aí continua. A história de Ana, inicialmente estéril, destaca-se como um testemunho de fé, ousadia e comprometimento ao dedicar o seu filho Samuel ao Senhor. Comprometimento, ousadia e fé. Se você tiver isso, você vai muito mais longe, comprometido com as suas metas, com seus resultados, comprometido em andar pelo caminho certo. Você vai muito mais longe. Sua vida serve como uma inspiração, pois ao receber algo há muitos anos que buscava em oração, Ana buscava pelo filho. Por muitos anos ela buscava esse filho. E quando ela teve, porque ela fez um pacto, uma aliança, e ela cumpriu a parte dela. Daí o comprometimento é você fazer a sua parte para que você possa atingir o seu sonho. Você deve orar, você deve colocar, como a gente já conversou, confie 100% em Deus, mas trabalhe como se 100% das chances dependente só de você. É confiar 100% em Deus, mas trabalhar como se dependesse 100% de você. Isso é confiar. Isso é ter comprometimento. De livre vontade, resolveu renunciar e consagrar seu filho, de modo que ele viveria seus dias como sacerdote na casa de Deus. Após isso, Ana foi honrada ainda mais pelo pai, e teve outros
filhos, quando você honra a sua palavra, ela tem um poder. Você entender isso faz toda a diferença. Fazer a sua parte para que Deus possa fazer a parte dele. Aí continua na vida, aí é um relato do autor. Na vida, já me vi diante de situações nas quais pude escolher entre renunciar ou não a determinadas coisas. Toda vez em que optei pela renúncia, Deus derramou bênçãos inimagináveis, como por exemplo, no dia que renunciei a um excelente emprego no qual eu havia sido promovido. No mesmo dia da promoção, comuniquei ao vice-presidente da empresa que eu era grato e ao mesmo tempo pedi meu desligamento, pois estava convicto que Deus estava me chamando para sua obra e fui pastorear de forma voluntária. Aqui ele fala que ele teve um chamado. Mas às vezes, aqui o autor, ele fala que ele teve um chamado grandioso. Mas às vezes um chamado simples que você pode ter é simplesmente largar um vício que tem te prejudicado, que tem amarrado os seus sonhos. Largar um vício que não te leva, que não está te dando frutos, bons frutos, para que você possa viver um novo. Para que você possa viver um novo. Quando a gente fala de propósito, não estamos falando de algo grandioso, que precisa quebrar barreiras, que precisa transformar o mundo. Mas quando a gente enxerga que o propósito, ele transforma a minha vida. E quando a minha vida é transformada, a vida de outras pessoas que estão ao seu redor também é transformada. Quando a sua vida é transformada, muita gente ao seu redor também se transforma. Porque você se torna um exemplo. E muitas vezes, o maior exemplo que você pode dar é renunciar a hábitos ruins que não te levam a um sucesso, que não te levam ao futuro que você tanto quer viver. As pessoas muitas vezes acreditam que o propósito tem que ser algo grandioso, mas o propósito você pode aplicar isso no seu dia a partir de hoje. E não queira que grandes mudanças extraordinárias venham acontecer na sua vida, mas acredite que é possível se você renovar a sua mente todos os dias. É possível quebrar todo um paradigma. É possível quebrar toda maldição. É possível quebrar cada inveja. É possível quebrar tudo que não é bom. Mas para que essas barreiras sejam rompidas, para que isso tudo seja quebrado, é necessário muitas vezes renunciar. Renunciar a um velho eu. Renunciar ao velho eu. Talvez é a experiência mais difícil que você pode ter. Renunciar ao velho eu é uma prática que não é fácil, mas essa renúncia, ela te leva a outros patamares, outro nível. Aí continua. Esse costuma ser o caminho mais difícil
no primeiro momento. E pode até não fazer sentido aos olhos humanos. Aqui ele está falando da experiência dele, não é? E que, na verdade, porque é como a gente estava falando. Às vezes, aqui ele foi tomado, talvez por um propósito grandioso. E que muitas vezes realmente não faz sentido. Você largar uma promoção, largar sua carreira para trabalhar como voluntário em uma obra. Muitos vão falar que é loucura, mas quando você entende que é um chamado, Deus provém tudo aquilo que você precisa. E ele acreditava fielmente nisso, por isso que ele o fez. Mas, sempre que se é movido pela fé em Deus, isso resulta em colheitas extraordinárias. Muitas vezes é necessário dizer não ao mundo para receber o sim que há tanto tempo buscamos de Deus. Deus, ele está pronto para te dar o sim. Deus, ele está sempre pronto para te dar o sim que você precisa. Porém, você precisa ganhar maturidade para receber certas coisas. Você que é pai, você que é mãe, com certeza, se tivesse condições de dar para o seu filho um carro quando ele atingiu 14, 15 anos, porque ele já sabe dirigir. Você já viu que ele aprendeu a dirigir, que ele dirige muito bem, que ele estaciona muito bem. Mas se você desse um carro quando ele completasse, antes dele completar a maioridade, antes que ele pudesse tirar a carteira de motorista, você seria imprudente. E tá aí uma coisa, que Deus não é imprudente. Por isso que quando você renuncia às práticas ruins da vida, Deus te abençoa cada dia mais. Mas tudo é no seu tempo. Assim como para tirar a habilitação você precisa ter a maioridade ou fazer os processos legais da justiça. Com Deus é a mesma coisa. Muitas bênçãos que já foram liberadas para você só está esperando você ganhar a maturidade. E ganhar maturidade é renunciar coisas que não fazem mais sentido para você. Tá certo? Pessoal, não é sobre religião, é sobre vida. Tem hábitos na sua vida que está impedindo que você viva os seus sonhos. Presta atenção, tem hábitos na sua vida que está impedindo que você viva os seus sonhos. Então, decida renunciar a tudo aquilo que não é bom. Decida renunciar a práticas e hábitos que não são bons, que são prejudiciais a você, que não te levam ao resultado que você tanto espera. Renunciar a isso é você dar um pequeno passo rumo aos seus sonhos. É um pequeno tijolo, é um passo de cada vez. É um passo de cada vez. E você vai ver a sua vida se transformar. Tá certo? Essa foi a nossa palavra de hoje, renúncia, tá? O que você precisa renunciar? Quais são os hábitos que você precisa renunciar para que você tenha uma vida de paz e de prosperidade? Pensa nisso. O que você precisa praticar? O que você precisa aprender de novo?
que vai te levar a um outro nível. É sobre isso, sobre a sua vida, tá certo? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por nos fazer enxergar aquilo que precisamos renunciar, aquilo que não faz mais sentido continuarmos, Pai, pois o Senhor nos dá clareza a cada dia, porque temos uma conectividade contigo. A nossa relação se torna cada vez mais íntima e nos aproximamos um do outro a cada dia. Que o Teu Espírito Santo nos guie sempre que tivermos uma dificuldade e que a melhor decisão seja tomada através da Tua sabedoria, da sabedoria do Teu Espírito que se conecta a nós todos os dias. Que cada pessoa que passou por essa live, por esse vídeo hoje, seja abençoado, Pai. Que a sua conexão venha atingir, venha se conectar com a vida dessa pessoa. E se ela passa por qualquer problema, a luz do Espírito Santo vai dar a solução, ou ela vai conversar com alguém que vai dar uma solução para ela. Te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Então, lá, curte, comenta e compartilha, tá? Vamos fazer essa mensagem explodir e chegar cada dia mais longe, beleza? Tamo junto, até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.